Bom dia a todos, bom dia para vocês que vieram aqui até o Laboratório de Inovação da Escola de Formação dos Profissionais da Educação da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. E bom dia para você que assiste a gente pelas redes sociais. Eu sou a Michele, sou jornalista, eu tenho a pele clara, branca, os cabelos assim um pouquinho atrapalhados, estou usando uma roupa branca, uma calça assim um pouquinho rasgada. A gente está numa sala aqui, essa sala ela tem o tamanho mais ou menos de uma sala de aula, uma sala colorida, com umas paredes inspiradoras, tem uns banquinhos amarelinhos aqui atrás de mim. Educação não rima com inovação por acaso, principalmente nos dias de hoje, quando a gente aprende e reaprende o tempo todo, de diferentes maneiras, em múltiplas plataformas. Como educar um aluno hiperconectado, que acessa mais informações dentro de casa do que na sala de aula? Como entender os múltiplos papéis do educador, que passou de professor e detentor do conhecimento a mediador e curador de conteúdos num piscar de olhos? O que ensinar? O que aprender? Como inovar? Como ser relevante? Muitas perguntas, né, gente? O Inova Day de hoje, como sempre, já é um clássico, a edição de outubro é uma homenagem aos professores e uma forma de valorizar quem encontrou e ainda busca maneiras inovadoras de educar. Temos o prazer de receber a Débora Garófalo, considerada uma das 10 melhores professoras do mundo. Temos aqui a Daniela Machado, uma defensora da educação midiática, Fábio Takahashi, um entusiasta dos podcasts, e o Jan Krutzina, um empreendedor alemão que acredita na transformação do aprendizado brasileiro. Obrigada, gente, por vocês terem vindo aqui hoje, compartilhar os seus ideais e as suas ideias com a gente. Para quem não sabe, o Inova Day ele acontece sempre na última sexta-feira do mês, mas vocês vão me perguntar, mas hoje é quinta? Excepcionalmente, a gente está realizando na quinta, porque não tem dia, né, específico para inovar. Né? Então, a gente pode inovar na quinta-feira. Para quem não conhece, o Inova Day ele foi criado há 10 anos por um grupo que pretende, né, que tem essa ideia há uma década de encontrar espaços e reunir pessoas para a gente, juntos, pensar em soluções para os desafios da sociedade, como somos todos cidadãos aqui. Nós somos formados por um comitê gestor composto por órgãos dos poderes executivo, legislativo, judiciário, nos níveis federal, estadual e municipal. São eles: Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação, onde nós estamos agora, Unidade de Inovação, Escola Fazendária, Escola Paulista de Contas Públicas do TSE, Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, Escola Municipal de Administração Pública de São Paulo, Programa de Gestão e Inovação da Justiça Federal de São Paulo, Universidade Corporativa do Metrô de São Paulo, Laboratório de Gestão do Governo do Espírito Santo, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e também a Fundação Vanzolini, que é responsável pela produção, pelo apoio na curadoria do conteúdo e estratégias de inovação daqui do Inova Day. Vamos começar? O trabalho dela foi selecionado entre mais de 10 mil candidatos de 179 países, ensinando robótica enquanto removia toneladas de lixo da comunidade onde dava aulas. Débora Garófalo provou que tecnologia se faz sim, com materiais recicláveis e em condições difíceis. O trabalho dela foi reconhecido internacionalmente. Débora ficou entre as 10 finalistas do Teacher Global Prize, conhecido como Nobel da Educação. Débora é formada em Letras e Pedagogia, com especialização em Língua Portuguesa pela Unicamp, mestranda em Educação pela PUC São Paulo. É professora há 14 anos da Rede Pública de São Paulo, atualmente assessora de tecnologia da Rede Estadual de Ensino e embaixadora professora do Instituto Ayrton Senna. Débora, por favor, vem contar para a gente sobre as suas ideias. Fica à vontade. Pode pegar o microfone. Bom dia. É um enorme prazer estar aqui hoje, acho, compartilhando a minha história com vocês que estão aqui presencialmente, mas com vocês também que estão à distância. Eu acho que é importante a gente falar de inovação, né? E a inovação, a tecnologia é totalmente ligada a essa inovação. E o que eu vim contar um pouquinho, então, aqui hoje para vocês é como a robótica com sucata ela é uma forma de gerir essa educação criativa para todos. E necessária, importante estar contextualizada dentro da escola. E eu vou me apoiar numa apresentação.
também, onde ali tem uma pequena imagem feita pelo plenarinho, com todo carinho, logo depois da premiação. Então, é uma caricatura ali da professora Débora. Então, vamos falar por uma educação criativa para todos. Bom, antes de começar, já passaram um pouquinho da minha trajetória, mas eu só queria enfatizar alguma coisa que eu acho que é super importante, né? Não é a alegria de ter reconhecida como uma das 10 melhores professoras do mundo, mas é a alegria de levar um trabalho nascido no chão da escola pública para o topo mais alto do mundo. E ver esse trabalho, então, hoje, se tornar realmente, de fato, uma política pública. Eu acho que essa é a alegria e essa é a mensagem que eu queria também deixar, né? O prêmio é uma coisa que, para mim, particularmente, ele não tem tanta importância, porque eu sempre fui honesta quando eu me inscrevi nos prêmios para arrecadar um pouco desse dinheiro para poder levar para a escola, para poder dar continuidade a esse trabalho, que eu vou conversar um pouco com vocês. Mas eu acho que a emoção de levar um trabalho nosso, nascido no chão da escola pública, para o topo mais alto do mundo, é o que fica. E esse exemplo, né, que as crianças elas podem ser o que elas quiserem, que não é o lugar que determina o que eles podem ser. Bom, eu sempre gosto de começar muito contando a história para a gente entender um pouco como é que é esse mundo, né? Esse mundo ele está virado. Nós estamos aí vivendo a indústria 4.0, também vivenciando um pouco de vem dessa indústria totalmente automatizada, mas vem das nossas vidas também transformadas por essa tecnologia, né? Quem de nós utiliza ainda, vai pessoalmente a um banco? Muito difícil acontecer, né? Ao toque das mãos, ao alcance do celular, nós temos ferramentas aí suficientes para estar interagindo, inclusive hoje com o gerente de banco, né? A inteligência artificial muito presente na nossa vida. O IoT, a internet das coisas, também muito presente na nossa vida, né? Está aí a Alexia, recém-lançada e que já conecta todos os aparelhos, né, num só lugar. Então, interagem bastante. E, fora isso, nós temos, então, um mundo totalmente tecnológico, né? Até as pessoas ficam de mau humor se o Waze não funciona por algum motivo, né? Porque viver também aqui na cidade de São Paulo é um desafio constante. Mas quem de nós não fica realmente mal-humorado quando esquece o aparelho celular em algum lugar ou quando ele acaba a bateria? Porque a gente sabe que é um meio hoje de se interagir com as pessoas de forma instantânea, coisas que antigamente nós não tínhamos esse recurso. Mas eu pergunto, e a educação? Conseguimos, de fato, então, integrar a tecnologia com a escola? E aqui eu trouxe a imagem, então, de um gato, que ele está correndo atrás do rato com um queijinho, né? Para justamente a gente refletir um pouco sobre esse papel, né? De fato, nós conseguimos integrar essa tecnologia, esse mundo que nós estamos vivendo, totalmente contemporâneo, para dentro das salas de aula? E como fazer isso? Como mudar isso? Que é a minha próxima pergunta para vocês. Como mudar? Como a gente fazer esse novo cenário, né? Trazer essas tecnologias, falar de inteligência artificial com esses meninos, falar de internet das coisas, falar de robótica. Como a gente faz isso? Alguém tem alguma sugestão? Estão todos mudinhos. Espero que você em casa também não fique, não. Bom, eu vou começar falando que atitude é tudo. Eu acho que o primeiro passo para a mudança, muito antes da gente falar de inovação, acho que a gente falar de tecnologia, é passar pela atitude. A atitude é realmente o que faz o professor se transformar dentro de uma sala de aula. E, para falar de atitude, eu preciso contar um pouquinho da minha história para vocês. Bom, quando eu cheguei na escola MF Almirante Ari Parreiras, que foi a última escola que eu lecionei, aqui na cidade de São Paulo, em 2014, eu me deparei com uma das realidades mais tristes que eu poderia ter na minha vida, vivenciado como professora. A escola ela fica cercada de grandes 4 favelas da cidade de São Paulo, onde as crianças não tinham saneamento básico, e não têm, infelizmente, até hoje, residem em casas de madeira, cercada pelo alto índice de tráfico de drogas e de violência. Por outro lado, a escola, com cerca de 1.000 alunos, também vivenciando um pouco dessa realidade, trazida pelo lado externo, sem muitas condições, com um prédio
precário por conta da violência trazida, porque a quadra constantemente aberta para que essa comunidade pudesse usufruir, mas assim sendo uma escola retratada como uma escola ruim para se trabalhar, para se estudar. E diante dessa realidade, quando eu chego na escola, havia a oportunidade de eu me tornar professora de tecnologias. E aí, eu já tinha iniciado um trabalho tanto de alfabetização, também de leitura com eles, que é originalmente a minha formação. E eu levanto a mão e falo para a diretora, eu quero ser professora de tecnologia. E ela vira para mim com espanto e fala assim, mas por que professora de tecnologias? Você é uma excelente alfabetizadora, você está fazendo um excelente trabalho na sala de leitura, por que tecnologia? Porque eu acredito que a tecnologia pode transformar a vida desses meninos e dessas meninas. Eles precisam aprender a ter um ensino que seja mais atrativo, que eles possam lidar melhor com isso. Eu acredito que a tecnologia ela é uma propulsora a isso. E meio desconfiada, ela me levou ao conselho de escola, eu fiz uma proposta que eu vou confessar para vocês, extremamente ousada. Por quê? Vivendo numa escola que não tinha recursos, eu levanto a minha mão para ser professora de tecnologias com o intuito de ensinar programação e robótica. E sou aprovada pelo conselho de escola. E aí chegou, então, meus primeiros dias de aula, de começar a entender e ouvir os meus alunos. Então, eu recebo uma sala equipada com computadores, relativamente com bom acesso à internet, sem materiais para trabalhar a questão da robótica, mas com muita vontade. E aí eu vou conhecer um pouco da realidade dos meus meninos e meninas, porque eu me torno professora de 1000 crianças. E isso também é, de uma certa forma, um choque, porque imaginem só, para mim, uma professora que sempre lidei com grupos, né, de uma sala no Fundamental 1, ou de, no máximo, 5 salas, como professora de língua portuguesa, e, de repente, eu tenho 25 turmas de idades de 6 anos aos 14 anos de idade, e todos eles com os olhos brilhantes, querendo aprender muita coisa, né? E as minhas primeiras conversas com eles, 70% dos meus alunos me relataram um problema muito sério, que era a questão do lixo. Um lixo que impedia essas crianças de irem para a escola em dias de chuva, um lixo que trazia doenças como dengue e leptospirose. E aí eu pensei, eu tenho dois caminhos daqui para frente. Ou eu vou atacar esse problema, ou eu vou me lamentar. E eu preferi realmente atacar esse problema. Eu virei para essa turma, inicialmente uma turma de 6º ano, e falei, e o que vocês acham da ideia de nós irmos para as ruas, de nós pegarmos esse lixo, trazer para a sala de aula e tentar conversar com os moradores sobre essa questão. E aí vocês podem imaginar, crianças de 6º ano, aos 11 anos, 12 anos de idade, qual foi a resposta que eles me deram, né? Professora, você quer nos tirar da única aula que nós temos de tecnologia por semana para ir para a rua, para pegar lixo, que não vai resolver nada? Não. E aí, nessa conversa, eu falei para eles, olha, eu acho que é um momento importante que a gente tem para ir para conhecer. Vocês vão poder utilizar o celular de vocês para poder fotografar um pouco dessa realidade. E a gente vai, então, colher um pouco desses materiais para entender como esse lixo, que tanto incomoda vocês, chega. Então, uma dessas imagens, né, que é esse amontoado aqui de lixo que está na comunidade, nós pegamos um pouco, eles começaram a fotografar, e disso nasceu um grande mural, então, na escola. E aí, através disso, porque assim, uma coisa era eles estarem acostumados a vivenciar esse lixo. Outra coisa, eles saírem um pouco dessa realidade através de um artefato, que foi a foto, eles visualizarem essa comunidade. E aí eles perguntaram, mas, professora, é no meio desse lixo que eu moro? Eu tenho que atravessar isso diariamente? E eles começaram, então, a sentir esse incômodo. E aí eles aceitaram, então, começar a fazer esse trabalho. Confesso para vocês que, para mim, nunca foi algo muito fácil. Primeiro, porque não é normal a gente fazer uma proposta dessa de trabalhar com os nossos alunos dessa maneira, né? Depois, que passa sempre um filme na nossa cabeça, né? Será que vai dar certo? Será que realmente vai ter efeito?
E eu confesso para vocês, começar a conhecer a realidade perto dos alunos foi algo que me chocou muito. Eu passei 2 dias sem comer por ver a quantidade de ratos entrando na casa das crianças. E por entender que era realmente necessário fazer alguma ação, que a escola ela ia além da nossa sala de aula. E aí, então, nós conseguimos pegar um pouco desse material, levar para dentro da sala de aula e construímos nosso primeiro carrinho movido a balão de ar, o suficiente para aguçar a criatividade e a inventividade dessas crianças. Porque eram crianças que se perceberam como fazedores, como criadores. Crianças que tinham alegria no final do ano de ganhar um pacote de bolacha e que, de repente, se descobrem fazedores de uma nova tecnologia. E aí é muito mais pautado na cultura maker do que realmente na robótica nesse primeiro momento. Eu vou ter que passar muito rápido, porque me sinalizaram um tempo super curto aqui para contar essa história para vocês. Mas as aulas elas consistem, então, em aulas públicas, recolhimento do lixo e a sensibilização sobre os 3 R's, reciclar, reduzir e reutilizar, lavagem, pesagem e separação desses materiais, a pesquisa, a construção desses protótipos e uma feira para compartilhar. Eu utilizei as metodologias ativas, que visam tirar esse menino da passividade e trazer ele para o centro do processo de aprendizagem, e eu trouxe aqui o ciclo de invenção, que foi feito por uma estudante de escola pública, o nome dela é Gabriela, por isso chama-se Ciclo de Invenção de Gabriela, e está disponível no Guia Mão na Massa, no Porvir, que consiste em imaginar o problema, construir em cima dele e testar. Funcionou? É o momento de compartilhar. Não funcionou? É o momento de identificar esse erro, pensar e se aperfeiçoar. E aqui, então, eu começo a ilustrar um pouco para vocês esse trabalho. Saindo às ruas na comunidade com esses meninos e meninas, sempre utilizando luvas, por causa da questão do esgoto a céu aberto, e eles também sendo multiplicadores dessa informação ao conversar com a comunidade. O espaço de aprendizagem criativa, então, reconfigurar esse espaço, né, deixar esses meninos poderem inovar, de fato, utilizando sucata para a construção desse protótipo, e a inserção das meninas, muito importante, porque elas conquistaram esse espaço, e foi difícil também para uma comunidade machista entender que as meninas poderiam mexer com ferro de solda, mexer com furadeira para esse processo. E aqui os primeiros protótipos, são momentos que eu gosto muito. Então, eles criaram desde mão robótica, a garrafa PET, e aqui no canto, o meu aluno, o Igor, construindo um aspirador de pó. E, de repente, ele resolve testar na tomada, sem fazer nenhum teste antes. E aquilo faz bum. E ele olha para mim com aquele silêncio da sala, naquele momento, e fala: professora, você disse que o erro fazia parte do processo. Faz parte do processo. Deu tudo certo, arrumamos. Aqui um carrinho com PVC, as meninas acharam uma porta na comunidade. Eu falei, não vai dar certo isso. O que vocês vão construir? Vamos construir um carrinho. Não só deu certo, como ele tem sensor, Arduino e toca a música do Frozen, do Let It Go. E ali, então, a primeira vez que eu consegui, de fato, tirar esses meninos da escola, eles foram apresentar os trabalhos deles na Bienal do Ibirapuera. Um momento extremamente marcante, porque eles puderam ser protagonistas da sua história. E esse grupo de meninos voltaram para a escola extremamente motivados a fazer a diferença. E a atuar em horários diferentes para poder estar ajudando a construção do trabalho. Aqui já a evolução desses trabalhos, né? Então, como começou muito robusto, né? Muito simples, para a gente, então, atingir um outro nível, com outros tipos de materiais. Então, o jogo do Pac-Man, o Wall-E, e aqui um helicóptero construído por eles. E aqui eu brinco que é soluções para a vida. Como toda a comunidade, eles enfrentam muitos problemas. 2 soluções que eles encontraram foi ter um intervalo criativo, através de jogos que eles mesmos produziram, e eles criaram essa casa com temporizador de energia, que identifica quando as pessoas não estão no ambiente, ela desliga, para uma economia. Mas mais do que isso, porque na comunidade existem muitos incêndios. Então, eles quiseram chamar a atenção dos órgãos públicos para isso. E hoje esse trabalho, então, ele deixa de ser um protótipo para ele virar uma escala. A gente conseguiu um grupo de empresários que está investindo para criar isso em escala para a comunidade. Bom, eu acho que eu não poderia passar por aqui sem falar de uma coisa que eu aprendi na minha vida.
como professora. Eu aprendi que a gente deveria determinar um contrato para esses meninos e meninas, um contrato que permanece à autoridade do professor. Ao longo da trajetória de 14 anos, eu aprendi que o maior contrato é o amor. É escuta atenta, é poder dar voz para esses meninos, é tornar eles protagonistas da sua própria história. As pessoas são o centro do processo de aprendizagem. E isso, para mim, ficou muito claro. Um dia antes de eu embarcar para Dubai, na final, esses meninos e meninas viram para mim e falam assim: professora, você vai nos representar lá. E a gente só queria te agradecer por você entender que na favela moram pessoas. E isso é muito forte, porque a educação ela é feita de pessoas. E, para inovar, a gente não precisa de muito. A gente pode olhar para aquilo que nós temos e poder dar a nosso favor. E a gente precisa aprender a fazer isso, porque trabalhar a tecnologia não é trabalhar de forma high-tech, mas é você ter a oportunidade de transformar um problema real em um currículo para esses meninos e meninas. Aqui é a evolução desse trabalho, que perpassa, então, o carrinho movido à bexiga, a garrafa PET, ao Frozen e a um Chevrolet. Quais são os resultados? Eu vou falar muito rapidinho, porque eu já sei que eu devo ter estourado meu tempo, mas nós contribuiu para combater a evasão escolar em 93%, contribuiu para a redução do trabalho em 95%, contribuiu para o salto do IDEB de 4,2 para 5,2 e retirou mais de 1 tonelada de lixo das ruas de São Paulo. E, para mim, a maior vitória foi ver esses meninos podendo olhar para aquele lugar, transformando aquele lugar, resolvendo os problemas dele do lixo, com a enchente. E, mais do que isso, esse ano eu ganhei um presente. Um daqueles meus alunos que vocês viram naquela primeira foto, que foi para a Bienal do Ibirapuera, ele entrou em Física na USP. E isso, para mim, é extremamente significativo. E para as crianças também foram. Porque é olhar para aquela periferia e falar que não é aquele lugar que determina o que eles podem ser na vida. São eles. Obrigada. Obrigada, Débora. Ai, gente, meu coração. Eu fico pensando que os seus alunos devem te ver na televisão, te ver no Inova Day e falar: ela foi minha professora. Porque a gente tem essa relação com o professor, né? Quando é um bom professor, né? A gente se orgulha de ter um bom professor. Parabéns pelo seu trabalho.